Queridos irmãos, a paz do Senhor, a nossa rápida palavra de hoje terá como base Atos capítulo 12 e o versículo de número 5, aonde o texto sagrado nos diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A oração sempre foi uma arma poderosa da igreja, em todo o tempo. Não só da igreja neotestamentária, mas os santos do passado sempre recorreram à oração para falar com Deus. Nos momentos de louvor, eles oravam adorando a Deus, como também nos momentos de crise, de provas, eles sempre recorriam à oração. A oração sempre foi este meio de comunicação entre o ser humano, o homem, criatura de Deus, com o seu Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso. No episódio que nós temos aqui, nós vemos Pedro sendo preso, guardado na prisão, algemado, ali diante de muitos soldados. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Interessante que não diz que a igreja foi atrás de advogado, que foram atrás de alguma autoridade para conversar com eles, para soltar Pedro, ou fazer alguma coisa humana. Mas a Bíblia diz que a igreja orava. A igreja falava com Deus através da oração. E o que foi que aconteceu? O texto sagrado nos diz que o Senhor enviou o seu anjo para libertar Pedro. Que fé poderosa na oração, que deve ser imitada por todos nós nos dias atuais. Aquela igreja que nós fazemos parte dela, daquela igreja primitiva, daquela igreja iniciante, mas que hoje nós somos a continuidade desta igreja. Mas será que estamos orando com a mesma fé? Será que estamos buscando com o mesmo fervor a esse Deus que não mudou? O Deus de Pedro, o Deus da igreja primitiva, é o Deus da igreja no século 21. Ele não mudou e jamais mudará. O que mudou, muitas vezes, o que tem mudado, é a nossa maneira de pedir, a nossa maneira de buscar, ou então aqueles que já deixaram de orar, deixaram de buscar a Deus. Mas a rápida palavra de hoje, ela veio exatamente nesse sentido, de dizer a todos nós como igreja do Senhor, vamos continuar orando, porque a oração resolve. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.